Paz do Senhor, pessoal, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live dessa quinta-feira e nós vamos estar orando por ti, pelo teu pedido de oração, você que tem acompanhado todas as quintas-feiras a ministração da Palavra de Deus, depois que nós pregamos e ensinamos, nós temos orado por ti, pelo teu pedido de oração, pelo teu propósito de oração. Eu sempre tenho convidado você para fazer o propósito de oração na quinta-feira, né? Muitas vezes nós temos situações diferentes, às vezes angústias, pedidos no nosso coração. Então faça um propósito com Deus de estar sempre na quinta-feira a orar, colocar na presença de Deus, ouvir a ministração da palavra de Deus e depois colocar a tua petição na presença de Deus. Nós sempre estamos orando na quinta-feira depois da live, então eu te convido, escuta a palavra de Deus, depois nós vamos estar orando por ti, colocando na presença de Deus a tua petição. Então hoje à tarde nós vamos estudar sobre um tema que é muito falado e bastante polêmico. Um tema que as pessoas não conhecem, falam, mas não conhecem com profundidade, que é sobre o amor. Mas que amor? Hoje nós vamos falar sobre o amor de Jesus. Por que eu disse que é um tema polêmico? Porque cada um tem uma definição de amor, cada um tem uma noção do que é amor. Mas nós vamos ver realmente o que é o amor de Jesus na palavra de Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus, o que ela fala, algumas coisas que ela fala do amor de Jesus. E tem uma frase que muitas vezes nós usamos para evangelizar e a gente diz: Jesus te ama, e às vezes a gente manda pelo WhatsApp: Jesus te ama e eu também. Mas nós não temos noção do que é o amor de Jesus e do que é o nosso amor. Porque às vezes para a mesma pessoa que nós mandamos Jesus te ama e eu também, dali um mês ou dali um tempo nós estamos bravos com a pessoa e às vezes não falamos mais com ela. Aonde está aquele amor que eu disse Jesus te ama e eu também? Então vamos estudar um pouquinho, vamos hoje compreender o que é o amor de Jesus. E para estudarmos sobre esse tema, o versículo que eu quero começar lendo hoje está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. O amor eterno é o amor de Jesus. Então vamos orar para começarmos o nosso estudo bíblico. Então vamos ter primeiro um tempo de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa quinta-feira. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos estar aqui com liberdade, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco na Tua palavra. Ministra o nosso coração essa tarde, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje vamos estar estudando, e esse versículo é de Jeremias 31:3, que diz: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então o amor de Jesus é um amor eterno. Então não é, embora nós usamos a palavra
eterno hoje em dia para dizer, meu amor por ti é eterno. Só há um amor eterno, que é o amor de Jesus. E nós precisamos muito estudar esse tema da questão do amor de Jesus, porque as pessoas não compreendem, as pessoas usam muito mal essa questão de ser amadas por Jesus, porque hoje em dia é uma questão muito emocional envolvida nessa questão de amor, e muitas vezes as pessoas comparam o amor emocional, a sensação de bem-estar que elas têm, com o amor de Jesus, né? E usam a Bíblia de maneira errada para, às vezes, suprir suas necessidades e aquela carência de amor, usam os versículos bíblicos, mas não conhecem verdadeiramente o amor de Jesus. Então, primeiro, nós vamos estudar só alguns aspectos. Não tem como estudar tudo porque é muito profundo. Mas eu creio que um pouco dos aspectos que nós vamos falar sobre esse amor eterno, eu creio que vai ser muito edificante para a nossa vida. Primeiro aspecto que nós vamos ver é que o amor de Jesus é uma fonte eterna. Vamos ver lá no Evangelho de João, que tem a história da mulher do poço, e ali nós vemos uma expressão, é lá em João capítulo 4, a mulher de Samaria, né, que muitas vezes nós chamamos a mulher do poço, né, que ela está conversando com Jesus, e ali em João 4,14 há uma expressão que o nosso Senhor usa com aquela mulher, e ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aqui o nosso Senhor está falando de algo que sempre flui, de algo que, uma fonte que jorra algo que é eterno. E esse é o amor de Jesus. E nós aqui, nós conhecemos o tipo de amor que floresce, que murcha e seca, porque nos nossos relacionamentos, um tempo nós amamos pessoas ou coisas e depois não amamos mais. Não sentimos mais aquilo bom no nosso coração. O amor que nós temos no nosso coração por coisas e pessoas, ele seca. Mas o amor de Jesus, ele é uma fonte que jorra eternamente. Então, ele é uma fonte que nunca seca. É muito diferente do nosso amor. Então, nós precisamos conhecer e aprender a comparar o que é o nosso amor e o que é o amor de Jesus. Então, quando Jesus fala, uma fonte, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus diz também, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E aquela mulher, aqui está no contexto de um diálogo com Jesus, com uma mulher samaritana, aquela mulher conhecia várias emoções. E ela era uma mulher bastante, num certo sentido, carente, porque já estava no 6º marido, porque ela já tinha tido 5 maridos. Então, imagina quantas vezes ela tinha tentado preencher a carência dela, que ela tinha de amor, num certo sentido.
E aqui Jesus começa a mostrar para ela, olha, a água que eu lhe der vai ser uma fonte eterna para jorrar, que não termina mais. E é interessante a vida dessa mulher, nós compararmos conosco, porque em quantas coisas nós buscamos, em quantas fontes nós buscamos saciar a nossa sede de ser valorizada, disso, daquilo. Hoje está muito em moda a questão de emocional, de eu tenho valor, eu sou importante, e as pessoas sofrem muito com isso, porque nós somos muitas vezes deixados de lado, nós somos desprezados. Quantas situações nós sofremos? Então, quando nós começamos a entender que Jesus, né, o amor de Jesus é uma fonte que nunca termina, é bem diferente das fontes que nós buscamos aqui na Terra. Então, o amor de Jesus é uma fonte que jorra para a vida eterna. E não é um amor que brota de nós mesmos. É um amor que vem do céu. É o amor que Deus tem, que o nosso Senhor tem. É muito diferente. E as pessoas buscam em si mesmas um amor por Deus. Nós primeiro temos que conhecer o amor de Deus, e à medida que nós formos estudando, que você vai ver e conhecer o amor de Deus, você vai entender e aprender a ter um coração grato, né? E aprender a amar. E o amor que nós temos ainda é Jesus que derramou em nós. Mas vamos começar a compreender o amor de Deus. Então, o amor de Jesus é uma fonte eterna. Ele é eterno por nós. Ele nunca acaba. O nosso amor termina. O nosso amor é falho. O nosso amor é egoísta. O nosso amor depende do nosso humor, por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas emoções. Mas o amor de Jesus é uma fonte que não termina. Ele jorra sempre. É o amor de Deus por nós, sempre jorrando. Independente daquilo que somos ou daquilo que fazemos, é uma fonte eterna, que jorra para a vida eterna. Agora vamos ver outra expressão e outro aspecto, como é o amor de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, a palavra nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que esse versículo ele está falando? Do amor de Jesus, que é antes da fundação do mundo, mas que se revela quando fala em sangue precioso, como de cordeiro sem defeito, foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Só que nós temos que entender aqui, no versículo 20, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, também fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender que o amor de Deus por nós é um amor da cruz do Calvário, e ele foi planejado antes de que todas as coisas foram criadas.
antes da queda de Adão, antes da criação do homem. Tem pessoas que ouvem pregações que o pregador diz assim: aí Adão e Eva, eles pecaram, e aí Deus teve que fazer alguma coisa. E o que Deus fez? Deus o Pai mandou o seu Filho. Não é isso que a Bíblia diz. O versículo que nós lemos aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso mostra a eternidade do amor de Deus. Isso mostra um amor planejado. Então, antes de você nascer, antes de existir mundo, Deus já te amou, e esse amor eterno mostrava a cruz, porque quando ele fala no Cordeiro, o Cordeiro é o Cordeiro do sacrifício, é o Cordeiro que foi morto. Lembra a expressão de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. E Jesus é referido como o Cordeiro de Deus. Qual era o Cordeiro? Para que servia o Cordeiro quando nós lemos a Bíblia? Para o sacrifício, para ser morto. Então, o amor de Deus por ti não é um amor que você precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus. Daí, quem sabe, Deus olha para ti e te ama. Antes de você existir, Jesus já te amava. Jesus já enviou o Cordeiro. Jesus já fez o sacrifício. Nós ficamos admiradas quando pessoas fazem sacrifícios por nós. Olha o que ele fez por mim, olha todas as coisas. Nós ficamos assim, com o coração agradecido, quando alguém se esforça muito para nos ajudar, para nos dar alguma coisa. Então, nós ficamos admirados com isso. As mães ficam admiradas com seus filhos, quando fazem algo por elas, um amigo, com um conhecido. Gente, o que nós fazemos uns pelos outros, que demonstra amor, não é nada comparado com o amor de Deus que foi planejado, e foi planejado a cruz por nós. Isso é impressionante. Então Deus nunca é tomado de surpresa por aquilo que fazemos ou por aquilo que somos. Porque o amor de Deus já foi planejado por nós. Jesus não te ama a partir do momento que você se converteu ou que você conheceu a palavra de Deus e começou a orar e andar com Deus. Não. Jesus te amou antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por amor. Por amor. Você parou para pensar nisso? Que o amor eterno de Jesus se revela lá na cruz do Calvário, mas há muito tempo planejado. Não foi planejado no momento que aconteceu o pecado, foi muito antes do mundo ser criado. O Cordeiro que foi morto. Muito antes. Esse é o amor eterno de Deus. Então nós precisamos olhar para isso, porque esse amor é imutável. Esse amor de Deus por nós. Então é uma fonte eterna, um amor que se revela na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto. Então se revela lá na cruz do Calvário. E é um amor que se revela, nós vamos ver aqui, no sofrimento, no jardim
da agonia. Isso eu acho uma das cenas assim mais impressionantes que tem na Bíblia é essa. Ela é descrita em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 ao 39. É um amor que se revela no jardim da agonia, que se revela no sofrimento. Mateus 26, 36 a 39, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É um amor que se revela na dor. Porque Jesus, ele veio pronto para morrer. E a dor e a agonia, quando o Senhor falava aqui, não era a dor e a agonia que ele ia sofrer por causa das chicotadas, por causa das torturas, por causa dos pregos, dos espinhos na testa. Não era a tortura física, porque tortura física por amor a Cristo, até hoje as pessoas passam. Nos países perseguidos, nos países muçulmanos, na Coreia do Norte, há vários países que perseguem cristãos. Nos países comunistas tem uma história que eu li logo que eu me converti, que eu gosto muito, de Richard Wurmbrand, e o título do livro é Torturado por Amor a Cristo. Ele passou 14 anos nas prisões comunistas, se não me engano na Romênia, Ele descreve as torturas terríveis, anos e anos de tortura física, tortura psicológica, né? Ele, quando tu olha a foto dele, num dos livros que eu li, tem a foto dele, ele magro, couro e osso, né? E ele conta num dos testemunhos, ele diz: os comunistas são muito bons dentistas. Eles sabem arrancar dente como ninguém, porque em cada soco eu perdi todos os meus dentes. Então, a questão da tortura física não era essa a angústia de Jesus, porque muitas pessoas passaram e ainda passam tortura física por amor ao Senhor. E todos esses mártires que sofrem, se você lê um livro que eu já falei, já dei exemplo, o livro dos mártires, que eu estou lendo, é um livro bem grosso, é um livro muito impactante, e você vê a alegria daqueles homens, mulheres, crianças indo para o martírio felizes, porque sabia que logo iam se encontrar com o Salvador. Então, quando nós lemos, as pessoas usam muito a expressão e falam muito da questão da tortura física de Jesus, que Jesus estava lá sofrendo por causa daquilo que ele ia sofrer fisicamente. Não. A dor, o cálice que Jesus ia beber, quando Jesus fala: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Qual era o cálice?
o cálice da ira de Deus sobre o pecado. O pecado nos separa de Deus. E toda a ira de Deus sobre o pecador, sobre o pecado, veio sobre Jesus. Ele pagou o preço. Ele tomou o cálice da ira de Deus por amor. Esse é o amor de Deus. Sabe quando a palavra fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Jesus por nós se revela no jardim da agonia, quando toda a ira de Deus sobre o pecado, o nosso pecado, foi derramado sobre o seu Filho. Essa é a mais profunda dor. Essa é a angústia. Esse, o jardim da agonia. O jardim terrível, aonde o Senhor disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. A vontade do Pai que nos amou, que o Senhor Jesus nos amou e pagou o preço pelos nossos pecados. Você consegue entender a profundidade desse amor? Esse é o amor de Jesus. Não tem nada a ver com emoção banal que nós falamos, com sentimentos bons, com sensações boas. O amor de Jesus se revela lá no jardim da angústia, aonde ele bebeu o cálice da ira de Deus para nos resgatar por amor. Isso é amor. Esse amor que se revela no jardim da agonia. Mas agora vamos ver um amor que é algo muito profundo, que se revela quando ele nos tocou pela primeira vez, quando fomos salvos. E esse amor nós vemos lá em Efésios 2, do 1 ao 5. Nós vamos ler para você entender como nós estávamos e como ele nos tocou. É o amor da salvação. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, esse amor, ele se revela quando ele nos toca pela primeira vez, quando os nossos olhos se abrem e eu começo a entender a salvação, e eu começo a entender o que foi feito na cruz do Calvário,
E eu começo a entender o que é ser perdido, o que é ser salvo. Porque tem pessoas que ouvem o evangelho, que vão na igreja, mas elas não têm noção ainda o que é perdido e salvo. Elas pensam, todo mundo é filho de Deus, uma hora a pessoa sente, vai ser tocado. Não é assim. Não é dessa maneira. O verdadeiro salvo, ele sabe quando ele foi tocado dentro do ser dele, no coração, no cérebro, é uma coisa inexplicável. Você sabe quando pela primeira vez você entendeu a salvação. Eu lembro de uma história de uma menina na igreja, que é na nossa EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, quando ela tinha 5 anos. E quando a mãe dela disse que ela levantou de manhã e disse para a mãe dela, mãe, hoje eu entendi o que é a salvação, o que é o plano da salvação. Essa menina, com 5 anos, foi tocada pela primeira vez pelo amor de Jesus. Cada um tem uma experiência. Ele sabe quando ele foi tocado pela primeira vez por esse amor. É algo inexplicável. Tem uns que dizem, porque aqueles que nascem de berço cristão na igreja, são batizados, tem um que diz, parece que eu sempre conheci Jesus. Parece que eu sempre conheci esse amor. Conheço crianças, adultos que dizem, parece que eu sempre conheci. Eles foram tocados quando eram bebês. Tem alguns que foram tocados no ventre materno, como João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, João Batista. Então, há um momento em que o amor de Deus nos toca, em que Ele nos dá vida. E esse momento é um momento impressionante, que nós sempre devemos procurar lembrar que em algum momento nós entendemos, começamos a entender o amor de Deus, que fomos tocados. Tem pessoas que dizem, não, mas isso que aconteceu foi naquele ano, porque eu fui no culto e fui indo, e de repente, não sei que dia, parece que eu comecei a entender. É o momento que você foi tocado. Tem uns que não sabem dizer exatamente o dia, mas sabem dizer que em algum momento da sua vida, eles nasceram de novo. Eles começaram a entender a Bíblia, começaram a ler a Bíblia e entender. Então, o amor de Jesus, ele nos toca pela primeira vez. Ele toca a nossa vida. Ele nos tira da morte. Porque todas as pessoas, elas nascem com vida terrena, mas com a morte eterna. Todas as pessoas nascem, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. E há um momento que Deus toca aquele que era morto e dá vida e nasce de novo. Por isso que o verdadeiro cristão, ele fala sobre um novo nascimento, sobre nascer de novo, quando eu nasci de novo. E há uma expressão que, na verdade, nós usamos, é quando eu me converti. Nós nem usamos a expressão quando eu nasci de novo, quando Jesus me tocou. Nós usamos uma expressão que quer dizer isso, mas a expressão é quando eu me converti. Então, o amor de Jesus, ele nos toca pela primeira vez no dia da nossa salvação, em que ele nos salva. Não é nós que nos salvamos, é o Senhor que nos salva. E o amor de Jesus não é, já descrevi muitas vezes, falei, mas agora é algo impressionante.
Ele não é como um amor humano, porque o amor de Jesus, ele nunca nos deixa. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte B, que diz assim, Hebreus 13, 5, a parte B do versículo, que diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jesus nunca deixa, não abandona. Muitas pessoas fazem os seus votos no altar, no casamento, ou em alguma situação especial, olham, né? O marido olha para a esposa olha para o marido, né? O noivo, a noiva, e diz: não, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Aí de repente acontece alguma coisa, vão acontecendo coisas desagradáveis, dá ali um tempo, estão os dois lá. Divórcio, não te amo mais. O amor de Jesus não é assim. Deus não assina a carta de divórcio. O preço que ele pagou foi o preço de sangue. E ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o amor de Jesus. Isso sim que é um amor impressionante. Não tem nada de emocional. O nosso amor é emocional, porque se estamos felizes com a pessoa, nós amamos. Se estamos tristes com a pessoa, nós ficamos com raiva ou odiamos. Se a pessoa faz alguma coisa que não gostamos, ou algo bem desagradável, nós descartamos a pessoa. Deus não tem lata de lixo. Deus não descarta. Deus diz: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por que é importante nós começarmos a conhecer o amor de Jesus? Não para andar do jeito que nós queremos. Ah, Jesus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Nós precisamos conhecer esse amor que nunca abandona, esse amor que nunca nos deixa, esse amor que é eterno, esse amor revelado no jardim da agonia, esse amor porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, esse amor que foi planejado por nós, esse amor que nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando éramos inimigos. Por que precisamos conhecer esse amor? Em Romanos 8, 35, fala algo. Romanos 8, 35 e 36 é bem famoso, as pessoas conhecem. Talvez tu tá ouvindo agora a referência, não lembra, mas vou ler para ti. Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para um matador. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, quando vem a tribulação na nossa vida, tribulação não é uma mera lutinha, é uma coisa bem terrível, tribulação. Ela não nos separa do amor de Cristo. Ele nos ama. Quando vem angústia sobre a nossa vida, angústia é mais do que tristeza. A angústia é uma dor que às vezes parece que teu coração sangra em carne viva. Ou quando vem a perseguição,
Quantas perseguições nós temos de várias espécies, desde de perseguição dos países perseguidos, onde matam, tortura, até perseguição em casa, uma perseguição bem simples. Por que tu ora tanto? Por que tu lê tanto a Bíblia? Por que tu precisa ir no culto? Para que ser tão crente? Isso é perseguição, você sabia? E muitas pessoas, principalmente num país como o nosso, nós passamos esse tipo de perseguição, de desprezo, e pensamos que por causa desse tipo de perseguição, eu acho que Jesus não me ama. Porque se Jesus me amasse, ia estar tudo bem. A pessoa não ia falar isso comigo. As pessoas vão falar várias coisas. Mas nada nos separa do amor de Cristo. Nem a fome, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada nos separa desse amor. Por quê? Porque por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matador. O que quer dizer isso? Muitas pessoas usam do jeito errado, tipo assim, não, Jesus está contigo, então nem liga para o que acontece contigo. Nós vamos ligar sim. Se é o nosso marido, se é o nosso filho, se é o nosso irmão, se é o nosso amigo, por acaso não vamos ficar tristes? Vamos ficar tristes, vamos ficar decepcionados, vamos chorar, vamos sentir dor. Nós vamos passar por isso, mas nós não vamos pisar em cima da pessoa. Nós vamos olhar para o amor da cruz, para o amor de Jesus que está conosco e dizer, Jesus, assim como tu me amas, me ensina a amar essa pessoa. Me ensina a amar o meu esposo, o meu filho, o meu amigo, o meu irmão, minha tia, minha sogra, minha nora, sei lá, os nossos problemas são com as pessoas. E nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Nenhuma situação difícil nos separa do amor de Cristo. As situações difíceis, gente, elas vão continuar. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que diz, somos entregues à morte o dia todo, fomos consideradas como ovelhas para o matador. Não é um evangelho que diz, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ficar bem. Se esse fosse o verdadeiro evangelho, todos os crentes tinham saúde, nenhum crente ia ter problema e todos iam ficar bem. Só que nós vemos o contrário, crentes com problema, crentes perdendo a saúde, crentes morrendo por causa de enfermidades, crentes tendo angústia, crentes sofrendo, crentes com depressão. Nós vamos ver tudo isso. Porque esse é o evangelho, nós somos entregues à morte o dia todo. Mas a depressão não nos separa do amor de Cristo. Mas a enfermidade não nos separa do amor de Cristo. Mas o nosso problema com o nosso marido não nos separa do amor de Cristo. Problema com os nossos filhos que nós choramos angustiadas não nos separa do amor de Cristo. O problema com a enfermidade não nos separa do amor de Cristo. Nada! A perseguição no trabalho não me separa do amor de Cristo. O fato de eu ser desprezada pelos meus amigos não me separa do amor de Cristo. O fato das pessoas me tratarem mal não me separa do amor de Cristo. Elas vão continuar me tratando mal, mas Jesus vai continuar me amando. Nada disso me separa do amor de Cristo. Esse é o amor. É um amor que nunca nos deixa. As pessoas nos deixam, Jesus não. E ele fala em Mateus, no fim do evangelho de Mateus, que ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Cada dia que você levanta, está ali escrito, eu estou contigo.
Passou esse dia, passou o dia de hoje, amanhã cedo, Jesus diz, eu estou contigo, eu estou contigo. Tu não precisa ouvir alguém dizendo. Tem pessoas que pensam que a voz de Deus é quando vão numa igreja e alguém diz, eis meu servo, meu filho, que eu te falo. A voz de Deus está aqui na Bíblia. E aqui Jesus diz, eis que estou contigo todos os dias. E aqui na Bíblia Jesus diz, nada te separa, nada vai te separar do amor que eu tenho por ti. A palavra de Deus é a voz de Deus. A única autoridade na nossa vida, o único conforto na nossa vida é a palavra de Deus. E o amor de Deus, tu quer conhecer o amor de Deus, vai para a palavra de Deus. Nós falamos um pouquinho aqui nesse estudo da palavra de Deus sobre o amor de Deus. Esse amor que está contigo todos os dias. Como eu disse no início, o nosso amor, na verdade, não é amor, é a emoção que nós temos pelas pessoas. Elas mudam, elas variam de acordo com o que as pessoas fazem conosco. Mas o amor de Deus não varia, não muda. Deus não muda, não tem sombra de mudança. Ele te ama. E é quando conhecemos, começamos a meditar e conhecer esse amor e dizer, Jesus, eu quero te amar, é que a gente vai fugir do pecado, das coisas erradas, daquilo que desagrada aquele que nos ama. Esse amor eterno. Se tu tem alguém que te ama com amor eterno, tu vai querer fazer coisas que entristeçam o coração dele. Aí tu foge do pecado, tu foge da mentira, tu foge da malícia, tu foge da inveja, da feitiçaria, da idolatria, tu foge de todas essas coisas. Da impureza, você foge. Você diz, eu não quero mais isso. Eu não quero. Senhor, transforma a minha vida, porque tu me amas. Porque nada me separa do teu amor. O amor de Jesus por nós é impressionante. É um amor que jorra para a vida eterna. É um amor revelado no jardim da angústia, quando ele estava lá sofrendo por nós. É um amor que nos tocou pela primeira vez quando fomos salvos. E é um amor que nunca nos deixará. É o amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Medita nos textos que nós falamos, mas começa a meditar no amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Esse é o amor de Jesus por nós. Amém? Então vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus nesse momento, seja qual for o propósito do teu coração, a situação que você está passando. Vamos orar agora. Pai, primeiro queremos te louvar por tão grande amor. Muito obrigado. Realmente, o amor de Cristo nos constrange. Que grande amor. Muito obrigado. Pai, agora nos achegamos humildemente na tua presença, colocando as nossas petições, as situações difíceis que vivemos aqui nessa terra, as nossas angústias, as nossas dores, as petições que temos no nosso coração, que tu mudes, precisa mudar o quadro, Senhor, os milagres que precisam acontecer, as pessoas que nós clamamos por transformação, por salvação. Opera, ó Pai, humildemente te pedimos, com o teu poder. E te louvamos, Senhor, porque tu responde à nossa oração, por causa do grande amor com que tu nos amou. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que tu tenha um resto de semana abençoado. E até quinta-feira que vem vamos continuar estudando a palavra de Deus e orando por ti. Que o Senhor Jesus te abençoe.